assim, isso é com cada ser humano, isso é com cada pessoa tem uma história, e se a gente não se atentar e se a gente não souber, a gente tira tudo pronto, assim, a gente julga muito, a gente aponta muito e define a pessoa por coisas que, na verdade, não são reais. E a gente comete os mesmos erros que outras pessoas. I love you like la 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 la. I love you. 1, 2, 3. Tananana. Estamos aqui com o Davi Devec, E aí, bem à galera? vontade, bem confortáveis, com o pé aqui. A gente vai ter uma conversa, né, um pouco mais calorosa, vamos dizer assim. Uma conversa onde a gente vai se expor um pouco na internet. Eu amo! Vocês sabem que eu sou a louca da exposição e aqui, ó, eu trago gente que só compactua dessas ideias comigo. Gosta de quebrar E as gosta coisas. de quebrar um padrão, entendeu? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vai ter um barulho, tá? Porque a NET tá instalando o bagulho aqui. A net tá instalando, o vizinho tá batendo, tá tudo Você não certo. liga, né? A gente tá aqui pra isso. Pra Estamos vida em real. casa. Real life. Tá bom. Ih, gente. Olha isso! Tá muito chique. Obrigada, vamos Obrigada, brindar. meu amor! Com cuidado que ela tá sem É que hoje é meu aniversário, agora sério. Então, assim, eu acho que eu tô sendo meio mimada, né? Vamos fugir um pouco dessa ideia do que fazemos, mas na verdade quem você é na essência, né? Como ser humano, como pessoa. Talvez se você falar o que você faz, o que te levou, né, a fazer. Lá no heart. Lá no íntimo, porque a gente gosta disso. A gente gosta do ser humanidade, e é isso. Bom, então assim, eu me considero uma pessoa alegre, uma pessoa muito extrovertida, porque na minha infância eu sempre fui muito incentivado a ser quem eu sou. Então, a ser feliz. Não assim, ser. O que é isso, Não gente? sei, mas segue. Não ser feliz, porque eu não me obrigo a estar feliz o tempo todo. Tem momentos que eu estou feliz e tem momentos que eu estou triste. Mas ser quem eu sou, a minha essência. Então, assim, eu não gosto de usar máscaras. Muito bom. Tema pro próximo vídeo. Muito bom, amo. Eu gosto. Mas é uma de... dificuldade, né? É uma Sim. dificuldade nessa sociedade que a gente vive, tentando sempre se adaptar, né, a novos padrões, né, essas coisas já estabelecidas. É sempre um desafio, né? Quando Ser você chega quem num você ambiente é. novo, tipo assim, igual quando eu conheci a Bia, a família da Bia. Foi há 2 anos atrás, e quando, eu tenho certeza absoluta que quando você me conheceu, eu não era tão extrovertido como eu sou agora. Porque eu acho que assim, até eu sou extrovertida, eu gosto muito de ser quem eu sou, eu gosto muito de falar sobre a minha verdade, mas quando eu me vejo num ambiente diferente do que eu tô acostumado, com pessoas que são diferentes do que eu olho todo dia, da minha mãe, da minha irmã, quando eu assim, me vejo meio que perdido entre algumas pessoas novas, eu me fecho um Um pouco. pouco acuado, né? Isso já é um ponto negativo que eu vejo em mim. Eu acho que, na verdade, o ser humano, ele tem essa necessidade de pertencer, né? Então, assim, quando a gente se sente um pouco rejeitado, vê que você não faz parte daquele grupo, é uma dificuldade você ser você, na sua essência, né? Exatamente. E como eu tenho 16 anos, eu tenho 2 irmãs mais velhas, 30 e poucos, pra lá. E assim, eu sempre fui muito mimado na minha infância, então assim, eu fui acostumado sempre a ser o centro das atenções. Então, tem lugares que quando eu vejo que eu não tô sendo o centro das atenções, eu me sinto um pouco deslocado. Tô acostumado sempre a que façam as coisas por mim, e a adolescência tem me ensinado que muitas coisas as pessoas elas não vão fazer por mim, que eu tenho que fazer sozinho. Conseguir entender quem eu sou, já vou falar sobre isso. Nessa idade, com esse senso de responsabilidade, tipo assim, eu sei quem eu sou aos 16 anos de idade, cria um senso de responsabilidade. quando a Quem gente se você é, conhece. em poucas palavras, assim, quem, porque acho que é uma construção contínua, né? A gente sempre vai se descobrindo ao longo da jornada. Mas é genial, assim, acho que uma das coisas mais legais em ver a sua idade e como você é articulado, como você é desenrolado, como você fala sobre as coisas e bota pra fora mesmo, é um diferencial, assim, sabe? Mas em poucas palavras, quem é o Davi? Em essência, assim, se você sabe quem você é, o que te define? Inconstância. Eu acho que, assim, inconstância é uma coisa que me define muito. Porque eu me vejo, às vezes, feliz demais. Ou, às vezes... Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ansiedade, pra mim, é uma questão que pega mesmo, sabe? Tipo assim, por exemplo,
é um projeto. Eu tô com um projeto na minha cabeça. Eu quero fazer o projeto inteiro numa madrugada. Então eu não sei respeitar muito bem os processos. Acho que isso é uma coisa em mim que eu sinto. Mas você acha que é isso que te define como ser humano? Não. Então Que vai me- mais a fundo aí na pergunta. Ah. Eu gosto disso, eu gosto de cutucar a ferida, vamos lá. Eu acho que o que me define como ser humano, eu acho que é a vida. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho 16 anos, mas metade da minha vida, até os 8 anos de idade, eu sofria de depressão. Então eu fui uma pessoa Por que quê? já... De depressão por conta de, tipo assim, alguns traumas que eu sofri na minha infância, de tipo assim, abandono, rejeição. Eu sofria muito bullying na escola, dentro da minha casa e no meu condomínio. Só pra galera entender, né? Pode falar sobre Pode, isso? pode. Que você foi adotado, né? Então acho que tem Essa um pouco dessa questão. questão, né? Então, assim, são questões que vêm, assim, do fato da minha mãe já falar que queria me dar, desde quando eu estava dentro da barriga dela. Isso, pra mim, gerou um senso de rejeição gigantesco, sabe? E eu fui crescendo, aprendendo a odiar a minha imagem. Então, aprendendo a esconder quem eu realmente era. Então, por exemplo, a barriga tá muito grande, eu cresci aprendendo isso, sabe? Com esse tipo de estereótipo na minha cabeça, porque eu vivia numa família que todo mundo considerava perfeita. E ninguém sabia os problemas que a gente vivia dentro de casa, as brigas que a gente tinha, as crises que a gente tinha. Então, eu acho que é uma questão muito de tipo assim, se você mostrar quem... Falavam pra mim, né? Se você mostrar quem você é, as pessoas elas vão apontar o dedo pra você e elas vão te julgar. Eu tinha dois lados da família. Já é Minha meio mãe... estabelecido isso na sua mente, né? A minha mãe e as minhas irmãs. E as minhas irmãs falavam que eu não podia ser quem eu era e minha mãe sempre me incentivava a ser mais. Então, a ser presente, a se mostrar. Eu estou aqui. E eu cheguei na escola como? Oi, gente, eu estou aqui. Vou brilhar na escola. E na escola, na minha infância, eu fui muito reprimido. Artisticamente falando. Nossa, me identifico super. E tipo assim, Completamente. eu fui criado, foram me colocando dentro de uma caixinha que eu não sabia como sair. Então eu fui uma criança que sofreu muito bullying, e eu fui crescendo com isso, fui depreciando minha imagem, não gostava de Você mim. começou a acreditar naquilo que diziam a seu respeito. Exato. E é aquela coisa, se eu contar pra minha mãe, vai mudar o quê? Então muitas vezes eu Na apanhei. verdade, só um parênteses aí. O meu pensamento sobre isso, assim. Claro, né? É normal as crianças sofrerem bullying na escola, né? Pelas outras crianças e tal. Mas eu acho que isso é muito mais forte quando você já tem resquícios familiares, resquícios tipo traumas, essa coisa da rejeição, por exemplo. Porque se você já é uma criança que desde sempre foi muito bem estimulada pelos seus pais, que desde sempre teve muito carinho, muito afeto, muita afirmação, quando você chega na escola, você não permite que esse bullying te afete. Só que quando você já não é muito bem estruturada emocionalmente, né? Quando você não é firmada ali pelo alicerce da sua família, você chega na escola muito vulnerável. Você chega sem base. Sem base nenhuma. Então, tipo, qualquer ataque que venha de fora, você toma aquilo como verdade. Porque você já passa por isso de uma outra forma dentro da sua própria casa. Então, olha aqui como as coisas têm tudo a ver, né? E a falta de comunicação é gigantesca. Porque, tipo assim, Nossa, isso... os nossos pais, pais que estiverem nos assistindo, fala pro seu filho que ele vai sofrer, que ele vai passar por isso. Prepare o seu filho pra E isso. tem uma comunicação, sabe? Não tente, tipo, omitir coisas. Ah, não, esse assunto não. É claro, né? Que tudo na sua Tudo no devididade, horário, né? na Tudo no seu hora. tempo. Mas, por exemplo, é muito difícil a gente não ser instruído de coisas dentro da nossa casa, que quando a gente chega na escola, a realidade é muito mais dura. Né? Você pega aquilo, tipo, como um choque. Você fala, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, você não faz a menor ideia do que você faz com aquilo, com essa informação tão pesada, né? E é uma quantidade de informações gigantesca vindo na sua cabeça ao mesmo tempo. E eu falo sobre isso abertamente. Eu fui mimado, sim. Eu, às vezes, me pego querendo mimos. Eu fui mimado, sim. Eu estudei em escola particular durante 7 anos da minha vida. E quando eu entrei na escola pública no 8º ano, foi o pior ano da minha vida. Por quê? Porque eu cheguei na escola pública com uma sensação de que ia ser tudo maravilhoso. E você, no 8º ano, você vê droga, você vê gente te xingando
Ai, achei essa camiseta curta demais. Fora Vou que xingar. você já tem um acesso à sexualidade muito cedo. muito cedo e muito exposto, né? Tipo, eu mesma com 10 anos, 11 anos, me deparei com coisas na escola que eu não fazia ideia que existiam e, tipo, você já tá exposto nesse mundo, né? Se você não é bem informado, se seus pais não tratam desse assunto da maneira certa com você, a escola vai te ensinar da pior forma, né? Porque, na verdade, não é o professor que tá te educando sobre aquilo, é a sociabilidade com os outros alunos, com as más influências, né? Isso mostra também como na minha infância, e hoje em dia às vezes eu me pego sendo muito influenciável. Então tudo que eu vejo me influencia. É igual a gente estava conversando mais cedo. Eu vejo uma notícia ruim, aquilo influencia o meu dia. Então, a partir de uma certa época na minha vida, eu comecei a filtrar o que eu ia escutar. Eu comecei a filtrar o aprendizado que eu ia receber. Mas só um ponto, acho que, tipo assim, de você ter chegado nessa idade, assim, com toda essa bagagem que você tem, de você estar podendo falar sobre isso, ter tanta clareza a respeito disso, teve algo, né, na sua trajetória que te ensinou isso, que te trouxe pra esse universo, né? E o que foi isso? Eu tenho certeza que chegou uma época da minha vida que eu não aguentava mais sofrer sozinho. Então eu procurei gente, eu procurei pessoas. Mas eu não procurei pessoas mortas, eu procurei pessoas vivas, pessoas avivadas, sabe? Pessoas que tinham um pensamento fora da caixa. Tipo assim, e hoje em dia ainda me irrita. Algumas frases assim que eu ainda escuto, que eu na minha casa, com a minha mãe, a gente tenta evitar algumas frases, entendeu? A gente gosta sempre de pensar no além. Então assim, por exemplo, eu comecei a procurar pessoas que falassem além do que eu já estava acostumada a ouvir. Eu e minha mãe, e eu agradeço muito minha mãe pelo apoio que ela tem me dado hoje em dia, porque eu acho que nenhum adolescente consegue viver sem o apoio dos pais. Primeiro emprego. Minha mãe tá sempre ali me apoiando tudo que eu for precisar, mas vai ter uma hora que eu vou ter que viver sozinho. Vai ter uma hora que eu vou ter que pagar minhas próprias contas, vai ter uma hora que eu vou ter que morar na minha própria casa. E peraí, como é que minha mãe nunca me preparou pra isso? Como é que minha mãe esperou contar pra mim sobre o que era sexo só quando eu tinha 16 anos? Como assim? Como é que funciona esse tipo de coisa? E eu e minha mãe, a gente não aguentava mais sofrer sozinho, a gente começou a pesquisar sobre o que a gente sentia. Então, olha, eu me sinto completamente influenciável pelo outro. Eu botava no Google. Eu sinto que eu estou correndo atrás de mais do outro. O que fazer? Bom. Até que a gente achou uma palestra de uma palestrante chamada Andrea Vargas, que ela falava muito sobre um programa chamado CR. A gente não sabia o que significar, mas falava CR. E todo mundo a gente perguntava, CR, o que é, onde é que é. Um dia, um amigo da minha mãe, que era da igreja onde a gente frequentava, ele falou sobre o CR pra gente. Ele não falou, nossa, eu já ouvi falar sobre isso, me conta onde é que é, como é que funciona. E aí ele deu o endereço pra gente da IBAB, a gente foi. Eu fiquei muito aterrorizada no primeiro dia. Porque eu vi as pessoas no corredor falando sobre homossexualidade. Eu falava assim, gente, povo maluco. Dentro de igreja. Dentro da igreja, no corredor da igreja. Não tá nem cochichando. O cara tá falando. Abertamente. E eu falei, tipo assim, primeiro eu me assustei. E depois eu falei assim, eu quero ser igual a esse cara. Tanto que a minha psicóloga, aliás, todos os adolescentes que estiverem nos assistindo, eu recomendo que vocês passem por essa fase com uma psicóloga. Eu e minha psicóloga, a gente conversa sobre diversos assuntos dentro da igreja. Porque o consultório dela é dentro da igreja. E é legal ver que uma coisa não separa a outra, né? Porque muitas vezes, acho que o lugar onde as pessoas mais botam máscaras é dentro da igreja, né? Igreja não é só o templo, né? Igreja são as pessoas, é isso que a gente acredita. E, é convivência. É comunidade, né? E tipo, estar num lugar onde você se sente seguro pra ser você, pra falar sobre as questões que te afligem, né? Que são angustiantes, né? Eu acho que isso é muito libertador, na verdade. Tipo assim, eu poder falar na igreja sobre ansiedade e não receber um versículo falando assim, não andeis ansiosos por um dia de amanhã, pois o amanhã pertence ao Senhor. Cara, pra mim foi tão libertador, porque a primeira vez sobre eu falei, era uma apresentação, olha, eu lembro com clareza, era uma apresentação da escola, onde a gente ia dançar, e eu estava serelepe pela casa, falando assim, eu não posso esperar por amanhã, vai ser incrível. E aí minha mãe catou a Bíblia e falou assim, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois amanhã pertence ao Senhor. Então sentai na roda dos escarnecedores.
com os Tudo ímpios. lhe é lícito, mas nem tudo Tudo lhe convém. Não, isso aqui tá na ponta da língua, né? Porque a gente Não. cresceu nesse contexto de Ouvindo religiosidade. Não que, tipo, não desmerecendo a palavra de Deus, nada disso. Mas é tipo, as pessoas que nos falavam isso, é como se a vida delas fosse perfeita, entendeu? Ela vem com o versículo pronto pra resolver a sua vida, sendo que, tipo... Você vira a página da Bíblia e tá lá. Se você estiver sentindo isso, leia Mateus 1:5. Porque nossa, as coisas não são fórmula, né? Elas não são resolvidas assim. Todo mundo tem um problema. E às vezes o seu problema não é o que eu tenho, mas nem por isso eu tenho direito de vir De desmerecer o com seu a problema. receita pronta, falando o que você deve fazer, o que não deve. Acho que é por isso que eu vejo tanto sentido em ouvir a história do outro, em poder entender o que fez o Davi ser o que ele é hoje. Tem uma história de 16 anos aí. Exato. Desde a barriga da sua mãe até hoje. Então, e assim, isso é com cada ser humano, isso é com cada pessoa. Cada pessoa tem uma história e se a gente não se atentar e se a gente não souber, a gente tira tudo pronto, assim, a gente julga muito, a gente aponta muito e define a pessoa por coisas que na verdade não são reais. E a gente comete os mesmos erros que outras pessoas. É um extremo gigantesco você poder falar sobre os seus problemas e você ser reprimido. Porque no meio desse caminho, até eu me desconstruir, porque eu tenho certeza que eu ainda não estou completamente desconstruído, porque tem coisas que eu não entendo. Sim. Então, no caminho que eu demorei pra me desconstruir, eu conheci muitas pessoas que passavam pelas mesmas coisas que eu, mas que não sabiam lidar como eu lidava. Então, assim, nem todo mundo precisa lidar com a ansiedade e a depressão da mesma forma. Se a Bia tem ansiedade e eu tenho ansiedade, a Bia vai achar alguma coisa que traz paz pra ela e eu vou achar uma coisa que me traz paz. E a gente pode se ajudar nesse meio do Exato. caminho, né? Tipo assim, não é porque, eu não vou me envolver no problema do outro, que eu não posso ajudar da forma que eu puder. É igual aquela frase, não podemos fazer tudo, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Mas não digo nem no quesito, tipo, da gente ser próximo, porque uma coisa é você ter intimidade com você, outra coisa é isso que a gente tá fazendo, sei lá, podendo tá expondo coisas que não são muito bem faladas, que não são muito bem acessadas, porque é tudo tão superficial, né, na nossa sociedade, que as coisas profundas elas passam batido, que elas não têm importância, que elas não são relevantes, elas são chatas, elas têm... Ai, que tédio falar disso, né? Pra quê? A vida já tá tão cheia de problema, pra quê caçar mais problema pra falar sobre eles? E na verdade não, na verdade acho que o que a gente acredita muito, e por isso que eu quis também que você trouxesse algumas coisas aqui pra gente aprender junto, é justamente que, cara, todo mundo tem algo a falar, todo mundo passa por alguma coisa e se a gente puder aprender junto e trocar essas experiências, a gente pode crescer e usar as ferramentas que a gente tem na nossa mão pra isso, sabe? Eu não sou a dona da verdade, eu tô fazendo 24 anos, você tem 16 anos, a gente tem uma vida inteira pela frente pra aprender milhares de coisas, mas o que a gente faz com o que a gente tem nas nossas mãos hoje? Eu posso não te conhecer, mas se de alguma forma eu puder estar te ajudando com o meu testemunho, né, com o seu testemunho, cara, isso vai ser muito gratificante, né? Porque a vida não, acho que cada vez mais eu consigo entender, a vida não gira em torno de nós mesmos, sabe? Quando a gente consegue compartilhar, quando a gente consegue trocar e identificar as nossas questões, a gente consegue tratar melhor delas. Porque, mano, às vezes, tipo, você tá sofrendo de ansiedade, mas você nem sabe nomear que você é ansioso. Você tá tendo crise e você não sabe que aquilo é ansiedade. Pra você pode ser qualquer outra coisa. E na verdade, se você identifica isso, se você sabe por que você tem isso, fica muito mais fácil lidar. Fica muito mais fácil procurar ajuda, né? Achar um tratamento, achar pessoas, achar formas. Enfim, então esse é, acho que, o grande sentido de tudo que a gente acredita, né? E a gente tá muito alinhado nesse pensamento justamente porque a gente teve a oportunidade de conhecer o CR, né? E outra, tipo assim, eu consegui me libertar, eu digo, tipo assim, consegui desconstruir algumas barreiras na minha cabeça ouvindo o testemunho de outras pessoas. Então, assim, ouvindo o que a outra pessoa tinha pra falar. E não necessariamente o que a outra pessoa tinha pra agregar na minha vida, porque nem sempre a gente vai estar ensinando o outro. Mas o fato do outro estar aqui pra ouvir, ou eu estar aqui podendo falar, tipo assim, eu ouvindo a Andréa Vargas falar. Pra quem não conhece a Andréa Vargas, ela é uma pregadora, canalista. Eu ouvindo ela falar, eu tomei uma atitude de ir buscar ajuda.
Então, assim, é aquela coisa. Por exemplo, você pode estar aí sentado assistindo esse vídeo pensando assim, tá, esses dois palhaços estão falando sobre problemas emocionais, coisas aleatórias, estão jogando coisas aleatórias aí, estão jogando esse monte de conteúdo. E o que eu vou fazer com esse conteúdo? O que eu vou fazer com esse tanto de conteúdo? Porque eu acho que tudo que a gente passa na nossa vida tem um motivo. Tudo que eu passei na minha vida... E se você chegou até aqui, é porque você tá muito interessado e tá fazendo algum sentido, deve estar fazendo, né? Porque esse vídeo já deve ter dado meia hora. O que você deixa aí pros nossos telespectadores? Faça bom uso do conteúdo que você absorve. Muito bom, hein? Porque... A gente é bombardeado de lixo o tempo inteiro. E não tô falando que você tem que achar isso bom. Né? Você pode achar isso ruim. Você Se achar ruim, comenta aí. É. Não gostei. Mas sem perder a essência de, tipo assim, tudo que a gente pode fazer na nossa vida, a gente pode fazer de uma forma leve. Exato. Então, Precisa assim, ser maçante, precisa ser penoso, pesado. por isso que a gente já vai estar encerrando o vídeo, porque você não precisa ver uma palestra de 40 minutos sobre doenças emocionais, porque você sabe o que você tá sentindo. Então, se eu tô sentindo a dor de uma picada de mosquito, eu não preciso que um doutor me fale meia hora que tipo de mosquito que é. Eu sei o que eu tô sentindo. Então, assim, sabe, se você se conhece, você busca se conhecer, Acho que é a busca do autoconhecimento. Né? se você sabe o que você tá sentindo, se tem alguma coisa que te machuca, não guarde isso só pra você. E não reprima, né? Porque não tem ache que pessoas- você é o único, porque na verdade todos nós, né? Todos E nós tem temos pessoas que problemas. estão sedentas pra ouvir essa história, Exato. entendeu? Comenta aqui. Comenta aqui, Tá sedento exato. pra ouvir o que Diz vocês têm pra aí, falar. a sua história importa demais e ela é muito relevante, sabe? A gente pode aprender, a gente pode trocar. Então deixa aí nos comentários o que te aflige, o que não, o que você tá passando, qual que é o seu momento de vida, se isso fez sentido pra você, se não fez. É muito importante pra gente saber também, porque a gente não tá buscando fama, a gente não tá buscando reconhecimento, mas se a gente puder ajudar uma pessoa, esse vídeo já valeu a pena. Então obrigada por ter assistido até aqui. Tamo junto nessa vida louca e mesmo sem entender muita coisa, a gente decide falar, a gente decide expor, porque, sei lá, pode ser Porque a que gente faça vive sentido. disso. Só que não. Claquete. Alô, galera, um beijo!